Bom dia, nós somos o grupo 4 da disciplina de Cardiologia, ministrada pelo professor Christian, e hoje vamos apresentar o nosso seminário sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina e sobre a clonidina. Bom, nosso grupo, então, ele é composto pelos acadêmicos Arthur Foleto, Arthur Carramilo, João Felipe, João Gabriel, João Lucas, Cauê Santiago, Pedro Luiz, Pedro Saraiva e Sérgio Luca. Bom, então, antes de começarmos o seminário em si, apresentaremos aqui então o sumário, em que vamos abordar temas no trabalho como o mecanismo de ação, os efeitos adversos, as indicações e contraindicações, tanto dos IECA quanto da clonidina. E para darmos início ao nosso trabalho, vamos começar com os inibidores da enzima conversora de angiotensina e seu mecanismo de ação, que envolve basicamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que eu vou começar explicando e o João Gabriel continuará. Bom, então, de forma simples, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado sempre que há diminuição da pressão arterial ou diminuição do fluxo sanguíneo na artéria renal, o que gera, pela cascata, um aumento de pressão arterial final, né? E é isso exatamente que faz o IECA, né? A inibição desse sistema para que não ocorra essa vasoconstrição periférica, sistêmica, né? Então, dando continuidade e aprofundando a fala do Arthur, os IECAs são a classe de medicamento mais utilizadas para inibição do sistema renina, angiotensina e aldosterona, que visa inibir a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2. E por que esse ponto é tão importante? Pois a angiotensina 2 atua em diferentes órgãos com o objetivo de elevar a pressão arterial. Como exemplo, vai promover a retenção de água e aumento da volemia. No hipotálamo, ela atua estimulando a sede e a secreção do hormônio antidiurético. No túbulo proximal renal, vai aumentar a reabsorção de sódio e cloro. E no córtex suprarrenal, vai estimular a produção de aldosterona, que também vai aumentar a reabsorção de sódio no túbulo distal. Ademais, vale ressaltar que nas arteriolas eferentes renais vai provocar uma vasoconstrição, né, e que visa ajudar a manter uma taxa de filtração glomerular em pacientes saudáveis. Mas, em casos de hipertensos, não é muito interessante, né? Por isso que tenta se diminuir essa ação. Então, eles vão atuar inibindo a vasoconstrição, a produção de aldosterona e o hormônio antidiurético, reduzindo-se, então, a reabsorção de cloreto e sódio no néfron. Outro efeito concomitante dos IECAs é a inibição da degradação da bradicinina, que vai atuar gerando uma vasodilatação através do relaxamento da musculatura lisa dos vasos e estimulando a produção de óxido nítrico. O resultado é a redução da pressão arterial, diminuindo, junto à volemia e ao acúmulo de água, principalmente. Mas acaba que nem sempre funciona tudo como a gente espera, e por isso a gente vai citar alguns efeitos adversos possíveis. Agora, falando sobre os principais efeitos adversos que os IECAs trazem. O principal deles é a tosse seca, que é desencadeada pelo acúmulo de bradicinina nas vias aéreas. A bradicinina ela seria degradada pela enzima conversora da angiotensina, porém, com a sua inibição, ela acaba se acumulando no epitélio pulmonar, estimulando as terminações nervosas sensoriais da traqueia e dos brônquios, levando uma irritação e a tosse. E pelo mesmo mecanismo se tem o angioedema e a urticária, né, pelo esse mecanismo de acúmulo de bradicinina. Porque a bradicinina ela vai ocasionar o aumento da permeabilidade vascular e extravasamento de fluidos para o tecido subcutâneo, causando o edema, podendo gerar também reações de hipersensibilidade, desencadeando uma urticária. Também, entre esses efeitos adversos, tem-se a hipotensão. A hipotensão ela é causada principalmente após a primeira dose do medicamento, devido à redução da resistência vascular periférica provocada pela inibição da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Essa queda da pressão arterial ela pode ser mais pronunciada em pacientes desidratados, com hipovolemia ou que fazem uso de diuréticos. Por último, também pode ter a hipercalemia, porque os IECAs vão acabar inibindo a secreção da aldosterona, que levaria à excreção de potássio pelos rins. Porém, como não há essa excreção,
pela inibição da enzima conversora da angiotensina, vai aumentar o nível de potássio sérico, podendo desencadear, então, fraqueza muscular, fadiga, náuseas e palpitações cardíacas. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Arthur Venturini Foleto e eu vou estar abordando as indicações dos inibidor de enzima conversora de angiotensina, perdão. Bom, começando com indicações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em todos os pacientes portadores de insuficiência cardíaca por disfunção sistólica ventricular esquerda, de qualquer tipogenia, independentemente da classe funcional. Existem algumas indicações para o uso desses medicamentos, né? Então, uma das indicações seria iniciar assim que estabelecido o diagnóstico, né? E começar com doses baixas e ajustar a posologia durante o tratamento. Nesse sentido, dando margem para indicações mais formais, continuando a apresentação, a IECA é indicada em casos de hipertensão, porque ela diminui diretamente a pressão sistêmica, né? Então, é uma terapia antihipertensiva de primeira linha, é muito usado esse medicamento para essa patologia. Na insuficiência cardíaca, justamente por reduzir esse esforço que o coração faz, então redução da pós-carga, da pré-carga, o estresse da parede sistólica, diminuindo justamente a força com que o sangue colide com as paredes. E pós-infarto do miocárdio, já tem comprovado, né, uma diminuição da mortalidade nesses pacientes, justamente pela citação da indicação anterior, diminuir o esforço cardíaco. Além disso, temos outras indicações para o uso dos IECAs, como as diabetes, a doença renal crônica, a síndrome nefrótica e a doença glomerular pós-transplante. Esse medicamento tem função fundamental na redução da progressão de nefropatias pela redução da pressão sistêmica da artéria renal. Então, esses pacientes acabam tendo uma sobrevida maior com os usos do IECA. Apresentando agora as contraindicações dos IECA, né? Os casos onde esse medicamento não é recomendado. Começando então com a sua principal e mais forte contraindicação, que seria no caso de gravidez, por conta de seu efeito teratogênico, principalmente no segundo e terceiro semestre. Mas claro que uma vez confirmada a gravidez, deve ser suspendida a medicação, visto que há uma grande chance do IECA acabar causando uma injúria renal no feto. Outra contraindicação também é na presença de estenose da artéria renal, principalmente se for uma estenose bilateral quando se há os dois rins, ou uma estenose unilateral quando se tem a presença de apenas um rim, visto que os IECA reduzem a pressão na arteríola eferente dos glomérulos renais, o que pode acabar piorando a insuficiência renal nesses pacientes com estenose. Falando em insuficiência renal, também temos outra contraindicação no caso de haver uma hipercalemia naqueles pacientes com insuficiência renal avançada, que se configura como um efeito adverso dos IECA, e o seu monitoramento constante nesses casos faz com que seja uma desvantagem muito grande utilizar esse medicamento nesses pacientes. Por último, nós temos então o caso onde o paciente já teve um angioedema prévio provocado pelo IECA. São raros os casos, acometem menos de 1% dos pacientes que utilizam IECA, mas quando ocorrem são geralmente graves. A reação então ocorre principalmente pelo acúmulo de bradicinina, causado pela inibição de sua conversão em forma inativa. Falando um pouco agora sobre o antihipertensivo, a clonidina. A clonidina é um simpatomimético de ação central, ou seja, ela é uma substância que vai imitar os efeitos da estimulação do sistema nervoso simpático, ativando os receptores adrenérgicos, sendo eles alfa e beta, diretamente ou aumentando a liberação de neurotransmissores como a noradrenalina. No caso da clonidina, ela é um agonista alfa-2 adrenérgicos, ou seja, ela tem uma alta afinidade aos receptores alfa-2 em comparação aos receptores alfa-1. Aqui a gente consegue demonstrar um pouco sobre o mecanismo de ação dela, que é uma estimulação seletiva do receptor alfa-2 pré-sináptico. Como demonstrado na imagem, a clonidina ela atua como um sensor no nível de catecolamina, que vai promover uma redução da liberação da noradrenalina. Essa ativação ela resulta numa diminuição da atividade simpática, o que vai levar a uma redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. Bem, gente, sobre os efeitos adversos da clonidina, os principais deles a gente tem a sedação e sonolência, xerostomia, hipotensão e bradicardia, constipação intestinal e mais raro, mas também pode acontecer a depressão do sistema respiratório. A sonolência, e todos eles acontecem em decorrência dessa baixa de noradrenalina que a gente consegue perceber na fenda sináptica.
A inibição excessiva no locus coeruleus, uma região do tronco cefálico, causa essa sonolência, né? A xerostomia ela é causada pela ativação de alfa-2 nas glândulas salivares, que diminui a secreção de saliva. A hipotensão também tem a ver com essa redução do tônus simpático e da quantidade de noradrenalina nas fendas sinápticas, né? E a constipação intestinal é a mesma lógica, a inibição da motilidade gastrointestinal via receptores alfa-2, que diminui a motilidade em decorrência dessa diminuição de noradrenalina, e a depressão respiratória mais raro, mas também combinada a certos medicamentos pode causar depressão do sistema nervoso central. A outra questão muito importante quando se trata de clonidina é a síndrome da retirada, que acontece essa pressão arterial elevada para níveis maiores até antes do tratamento. O sintoma acontece depois de 18 a 36 horas da interrupção, então não pode interromper a medicação da clonidina de forma abrupta. Quando tu faz isso, existe esse mecanismo de upregulation, que é quando tu acaba produzindo mais do que era antes de noradrenalina, no caso, de receptores adrenérgicos, e daí isso causa uma hiperatividade simpática e um rebote hipertensivo. Seguindo então, pessoal, agora para as indicações de uso da clonidina, aqui a gente vai dar um foco maior na RAS, na hipertensão arterial sistêmica, justamente porque é o nosso tema de diálogo aqui. Então, na RAS, a clonidina, ela inicialmente vai reduzir a liberação de noradrenalina, fazendo ativação dos receptores alfa-2. Essa redução na liberação de noradrenalina faz com que o comportamento de vasoconstrição nos vasos ali, nas artérias, basicamente, ele não vai ser tão eficaz. Então, isso ajuda a que não ocorra um aumento da pressão arterial. Além disso, a clonidina também vai ajudar na diminuição da atividade simpática. Então, fazendo isso, ela vai ajudar a promover a vasodilatação, que é justamente o que a gente precisa, que as artérias, no caso, fiquem mais dilatadas, promovendo assim que uma pressão arterial mais próxima do normal, da normalidade. Além disso, ela vai reduzir o débito cardíaco, resultando em menos volume corrente, fazendo com que dessa forma a pressão arterial também se mantenha nos valores ideais. E aqui a gente colocou algumas outras indicações, não é do nosso tema agora, mas a clonidina também é usada de outras formas. Então ela auxilia na atenuação de sintomas de independência química, né, de opioides e de nicotina. E também ela é utilizada em centros cirúrgicos ou na UTI como adjuvante de sedação. A primeira contraindicação que devemos considerar é a hipersensibilidade ao cloridrato de clonidina ou a qualquer componente presente na formulação do medicamento, para evitar sintomas como erupções cutâneas, inchaço ou dificuldade respiratória. Para pacientes que já apresentam bradiarritmias graves, como a disfunção do nó sinusal ou bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, o uso desse medicamento pode agravar ainda mais a condição, resultando em síncope e até mesmo em assistolia. Outra condição importante é o uso simultâneo da clonidina e beta-bloqueadores. Ambos os medicamentos atuam reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando usados em conjunto, podem causar bradicardia intensa e hipotensão grave. Além disso, a interrupção abrupta da clonidina pode levar à crise hipertensiva de rebote. A clonidina também deve ser evitada em pacientes com histórico de depressão. Estudos indicam que esse medicamento pode agravar quadros depressivos devido ao seu efeito no sistema nervoso central, reduzindo a atividade de neurotransmissores, como a noradrenalina e serotonina, envolvidos na regulação do humor. Por fim, a clonidina pode conter excipientes que são inadequados para pacientes com condições hereditárias raras, como a intolerância à galactose. Esses pacientes podem apresentar sintomas digestivos ao ingerirem o medicamento, tornando seu uso contraindicado.